Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento aí, o horário que vocês estão me assistindo, estão vendo esse vídeo, mas eu quero deixar a palavra para você. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo agora. Se é um momento bom, ou se é um momento, às vezes, de provações, momentos difíceis, ou se é um momento, né, assim, que não seja ruim e nem bom. Porque a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, gente. Todos nós sabemos disso. A gente passa momentos na nossa vida que a gente é uma felicidade só, né? Mas também a gente passa momentos difíceis, enfrenta problemas. Principalmente pessoas que às vezes deixam se levar por algum vício. Porque o ser humano ele tem uma facilidade de absorver as coisas ruins. É. Tudo aquilo que o ser humano gosta de fazer e tem desejo de fazer, prejudica ele. Tudo aquilo. Você pode prestar atenção. O açúcar é uma coisa boa. Nosso corpo aceita, é um paladar e tanto, né? Todos nós sabemos. Mas é um veneno para a nossa saúde. O sal, não? Olha, uma comida sem sal é o purgante mais difícil de você enfrentar, né, irmão? Mas o sal é um veneno para a nossa saúde. A gente, quem não gosta de comer uma comida, né, gorda, assim, uma feijoada, algo meio gorduroso, o nosso corpo ele aceita de uma maneira que a gente não sabe nem explicar, como a gente acha aquilo bom. Mas o resultado é que essas coisas que o nosso corpo gosta nos prejudicam. O que é que eu quero dizer com isso? É que você gosta da bebida, às vezes você gosta desse cigarro que você fuma, às vezes pessoas que usam droga, você gosta, o seu corpo ele absorve bem isso. Ele tem desejos, mas isso prejudica. E depois que você entra nestes caminhos, fica difícil de sair. Eu tenho amigos que vivem numa situação difícil hoje por causa de vícios. E, e por mais que a gente tenta conversar, a gente tenta levar uma palavra, mas o corpo ele fica fraco diante destas situações, irmãos. Eu estou falando a vocês com experiência. Eu já tenho 20 e poucos anos nessa lida do Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de lidar com pessoas de drogas, pessoas de vícios. E sei que não é fácil, não é fácil. Às vezes eu vejo alguém falando que é descaração, que é porque a pessoa quer. Tá certo, não tá errado. É porque a pessoa quer, mas ela sozinha não tem forças de sair. Não, não tem forças de sair. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus no livro de Mateus 11 e no versículo de número 28 a seguir. Porque esse trecho bíblico nos mostra que o homem ele precisa de ajuda. Eu estou falando do homem, né? Pode ser uma mulher que esteja me assistindo também, que esteja passando por estes momentos. Se eu te falar uma coisa aqui. Na tua vida, às vezes nada tem dado certo. Né? Às vezes você tem brigado com seus parentes. Dentro da tua casa, às vezes não tem paz. Às vezes, aqueles que parecem ser seu amigo, não é seu amigo verdadeiro. Quando você precisa, que você percebe que não são amigos verdadeiros. Aí você se sente na necessidade, às vezes, de beber, de usar algum tipo de droga, cigarro, alguma coisa, achando que isso vai lhe fazer bem, e no momento até parece que faz. Mas o que acontece é que depois que você entra, você fica numa situação que você não tem mais como sair.
Você fica numa situação difícil. Mas Jesus diz assim, ó, no livro de Mateus 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos. Ele fala todos, sem exceção. Todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Repara, irmão, ele está falando exatamente com estas pessoas que estão cansadas. Não é cansaço do trabalho físico, não. Não é sobrecarregado porque está carregando uma mala, alguma coisa nas costas, ou um peso qualquer, não. Jesus, por isso que Jesus Cristo é diferente. Porque Jesus Cristo ele conversava com as pessoas em outra dimensão. As pessoas estavam falando aqui da vida carnal e ele estava falando da vida espiritual. Jesus Cristo falava de algo que você não imaginava que ele estava falando. Ele estava em outra dimensão. Quando Nicodemos foi se encontrar com ele à noite, a Bíblia diz que Nicodemos era chefe lá de um grupo, e ele foi ter com Jesus à noite e ele disse para o Senhor: o que faço para poder alcançar a vida eterna? Jesus disse: você tem que nascer de novo, porque aqueles que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Nicodemo, com tanta sabedoria, ele achou que Jesus Cristo estava falando de nascer novamente, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas Jesus estava falando de uma vida espiritual. E é assim também aqui nessa passagem que eu estou falando de Mateus 11, 28. Ele está falando de você, que você adquiriu, talvez com as suas próprias escolhas. Você adquiriu um fardo. Você adquiriu algo pesado que você não consegue carregar. Você já está de uma maneira que você não consegue prosseguir adiante. Talvez eu esteja falando com pessoas que já teve vontade até de tirar a própria vida. Que passou por alguns momentos que não viu outra saída a não ser tentar tirar a vida. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo ele te chama, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. O que ele quer dizer sobrecarregados, irmãos? É porque nesta vida de fantasia que o mundo oferece, nesta vida de ilusão que parece bom que esse mundo oferece, você adquiriu algo que está pesando em você, que você não consegue tirar sozinho. Ele diz assim: você está sobrecarregado. Você está carregado de algo que você não nasceu com isso. Quando você nasceu, você não tinha essas coisas, mas você adquiriu depois. Aí ele diz assim, ó, e oprimidos, porque isso oprime as pessoas. Irmãos. Dá uma tristeza, dá uma angústia. Nada tá bom para você. Você não consegue sentir alegria, enquanto tem muitas pessoas alegres, rindo. Você dá aquela risadinha assim, mas no fundo você sabe que você está triste. Eu ouvi outro dia, eu me emociono quando eu falo dessas coisas, porque eu já vivi estes momentos na minha vida. Não de drogas, graças a Deus eu nunca me envolvi com essas coisas de drogas, mas eu bebia, eu andava nessa vida de ilusão também. E esta pessoa escreveu assim, diz assim: eu finjo que sou alegre para não lembrar que sou triste. Porque no fundo você tem uma tristeza, no fundo você tem uma mágoa, no fundo você tem algo que você não é feliz, que você não vive alegre. Aí Jesus diz assim: oprimidos, sobrecarregados e oprimidos, mas eu aliviarei. Ele te alivia. Jesus Cristo, ele te alivia. Quando você dá as mãos para ele, ele tira todo aquele peso, tudo aquilo que estava te causando, te impedindo de você ser alegre e ser feliz, ele tira aquilo ali. E você começa a enxergar o mundo com outros olhos.
outros olhos. Aqueles olhos que você não enxergava antes, você começa a enxergar. É muito séria essa coisa de enxergar quando você passa para seguir a Jesus Cristo. Né? Ele diz assim, ó, o Deus deste século cegou a mentalidade do homem para que ele não enxergue a luz do evangelho. É sério isso, irmãos. Cegou o Deus, ele fala, o Deus deste século. O inimigo, ele cegou para que você não enxergue a verdade. Aí quando você entra no evangelho, que você se encontra com Jesus, aí ele te abre esta visão. Este lado que você não enxerga hoje, você vem a enxergar. Não estou te convidando para a igreja. Não. Eu não prego igreja. Eu prego o Cristo vivo. O Cristo que você, aonde você estiver aí, ó, você pode fazer um compromisso com ele e começar a segui-lo. E ele muda a tua vida. Não precisa você vir para a minha igreja. Não precisa você ir para a igreja A nem para a igreja B. É bom que você vai. Porque algumas igrejas você vai achar quem te ensina o verdadeiro caminho. Mas algumas também vai te explorar. Em vez de te levar para o céu, vai te aprofundar mais a sua vida dentro do inferno. Por isso eu te aconselho, à luz da Bíblia, seguir a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.